87 milhões de reais. Era esse o valor exato que estava depositado na conta bancária de Lucas quando ele acordou naquela manhã de segunda-feira. No domingo seguinte, exatamente 7 dias depois, vovó. restavam apenas 43 mil reais. E isso foi só o começo do pesadelo que transformaria um jovem de 24 anos no símbolo de como uma fortuna inteira pode desaparecer mais rápido do que você imagina. Esta é a história real de como a maior bênção da vida de um jovem se transformou na sua maior maldição. Uma história sobre ganância, ilusão e as consequências devastadoras de decisões tomadas sem preparo. Mas também é uma história sobre redenção, aprendizado e a descoberta de que o verdadeiro valor não está no dinheiro, mas nas escolhas que fazemos com ele. Antes de continuarmos, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história incrível como essa. E deixe nos comentários: o que você faria se recebesse 87 milhões de reais amanhã? Sua resposta pode surpreender você mesmo. Nossa história começa em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde vivia Dona Helena, uma senhora de 89 anos, conhecida por todos como a velhinha simpática que sempre tinha um sorriso no rosto e um pão de queijo quentinho para oferecer. Poucos sabiam que por trás daquela simplicidade, Dona Helena guardava um segredo que só seria revelado após sua morte. Helena nasceu em 1936, filha de fazendeiros que perderam tudo na crise econômica dos anos 40. Ela cresceu conhecendo a fome, o frio e a sensação de não ter nada além da roupa do corpo. Aos 18 anos, casou-se com seu João, um comerciante modesto que tinha um pequeno armazém na praça principal da cidade. Juntos, eles tiveram 3 filhos e construíram uma vida honesta, mas sem luxos. O que ninguém sabia é que Helena tinha um talento natural para os negócios. Enquanto ajudava o marido no armazém, ela começou a estudar o mercado, a entender os ciclos econômicos e a poupar cada centavo que conseguia. Quando seu João faleceu em 1978, deixando-a com 3 filhos adolescentes e um armazém endividado, todos esperavam que ela vendesse tudo e fosse morar com algum parente. Mas Helena surpreendeu a todos. Ela não apenas salvou o armazém da falência, como o transformou em uma rede de supermercados que se espalhou por toda a região. Nos anos 80, quando a economia brasileira estava em caos, Helena soube investir no momento certo. Comprou imóveis desvalorizados, aplicou em fundos internacionais e diversificou seus investimentos de forma inteligente. Nos anos 90, vendeu parte de seus negócios por valores astronômicos e reinvestiu em ações de empresas emergentes que se tornaram gigantes. Aos 70 anos, Helena era oficialmente uma das mulheres mais ricas do Brasil, mas ninguém sabia disso. Ela continuava morando na mesma casa simples, dirigindo o mesmo carro velho e frequentando a mesma igreja de sempre. Seus 3 filhos seguiram caminhos diferentes. Roberto, o mais velho, tornou-se um advogado bem-sucedido em São Paulo. Márcia, a do meio, casou-se com um empresário e se mudou para o Rio de Janeiro. E Cláudio, o caçula e pai de Lucas, nunca conseguiu se firmar em nada. Tentou vários negócios que faliram, sempre esperando que a mãe o socorresse financeiramente. Helena ajudava os filhos quando necessário, mas nunca revelou a verdadeira extensão de sua fortuna. Ela tinha medo de que o dinheiro corrompesse sua família, de que seus filhos e netos perdessem a capacidade de trabalhar, de sonhar, de construir suas próprias vidas. Por isso viveu de forma modesta até o fim, guardando seu segredo a 7 chaves. Lucas era o neto mais novo de Dona Helena, filho de Cláudio. Nasceu em 2001 e cresceu ouvindo histórias sobre as dificuldades que o pai enfrentava nos negócios. Cláudio nunca teve sucesso empreendedor, mas sempre culpava a sorte, o governo, os concorrentes, nunca as próprias escolhas. Lucas absorveu essa mentalidade de que o mundo era injusto e que eles mereciam mais do que tinham.
Apesar disso, Helena sempre teve um carinho especial por Lucas. Talvez porque via nele algo que os outros netos não tinham. Uma centelha de curiosidade, uma vontade de aprender. Quando Lucas era criança, passava os finais de semana na casa da avó. E enquanto os outros netos brincavam no quintal, ele ficava na cozinha conversando com Helena sobre a vida, fazendo perguntas sobre tudo. Helena ensinava ao neto lições valiosas, sempre de forma sutil. Contava histórias sobre como ela e seu João tinham construído tudo do zero, sobre a importância de poupar, de investir, de pensar no longo prazo. Mas também falava sobre os perigos do dinheiro fácil, sobre como a ganância tinha destruído famílias inteiras que ela conhecia. Lucas ouvia tudo com atenção, mas no fundo, como a maioria dos jovens, achava que aquelas histórias eram de uma época diferente, que não se aplicavam ao mundo moderno. Ele sonhava em ser rico, em ter carros de luxo, em viajar pelo mundo, em nunca mais ter que se preocupar com dinheiro. E achava que se tivesse uma grande quantia, saberia exatamente o que fazer com ela. Aos 24 anos, Lucas estava desempregado. Tinha abandonado a faculdade de administração no 3º semestre, cansado de estudar teoria que achava inútil. Tentou alguns empregos, mas nunca durou mais que alguns meses. Sempre havia um motivo para sair. O chefe era ruim, o salário era baixo, as tarefas eram entediantes. No fundo, Lucas estava esperando sua grande chance, aquela oportunidade que o faria rico sem precisar do caminho longo e cansativo do trabalho duro. Foi nesse momento da vida que Helena faleceu. Era uma terça-feira de maio e ela simplesmente não acordou. Morreu dormindo, sem dor, sem sofrimento, do jeito que sempre quis. O funeral reuniu toda a família e metade da cidade. Todos choravam a perda daquela mulher extraordinária que tinha tocado tantas vidas com sua bondade e simplicidade. Uma semana depois, o advogado de Helena convocou todos os herdeiros para a leitura do testamento. A família esperava que houvesse algumas economias, talvez uns 200 ou 300 mil reais para dividir entre os filhos. Ninguém estava preparado para o que estava por vir. A sala do escritório de advocacia estava silenciosa quando o Dr. Rodrigues, advogado de confiança de Helena há mais de 40 anos, abriu a pasta contendo o testamento. Ele ajustou os óculos e começou a ler com voz firme. Os primeiros parágrafos eram formais, as disposições legais padrão de qualquer testamento. Então veio a primeira bomba. O patrimônio total de Helena Maria da Silva era de 310 milhões de reais. Todos na sala ficaram em choque absoluto. Roberto, o filho advogado, questionou se havia algum erro. Márcia começou a chorar. Cláudio, o pai de Lucas, ficou vermelho de raiva, sentindo-se traído por ter passado a vida inteira em dificuldades, enquanto a mãe era multimilionária. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Helena não dividiu a herança igualmente entre os 3 filhos, como seria esperado. Ela deixou 50 milhões para Roberto, que já tinha uma vida estável. Deixou 60 milhões para Márcia, que sempre foi responsável com dinheiro. Deixou apenas 30 milhões para Cláudio, sabendo que ele tinha dificuldades com gestão financeira. Os outros 170 milhões... Helena deixou 83 milhões para instituições de caridade, e os 87 milhões restantes foram deixados diretamente para Lucas, seu neto mais novo. Não para o pai de Lucas, não para dividir entre os netos, mas especificamente para Lucas, sob uma única condição. O dinheiro só poderia ser liberado quando ele completasse 24 anos, idade que ele tinha acabado de completar 2 semanas antes da morte de Helena. O caos se instalou na sala. Os outros netos gritaram injustiça. Cláudio tentou contestar o testamento. Márcia chorava, dizendo que a mãe tinha perdido o juízo. Roberto, sempre o mais racional, pediu calma e questionou os motivos da decisão. Foi então que o Dr. Rodrigues leu a carta que Helena tinha deixado para ser aberta naquele momento.
Na carta, escrita com sua letra tremida, mas firme, Helena explicava suas razões. Ela dizia que Roberto e Márcia já tinham provado que sabiam lidar com dinheiro e construir suas vidas. Cláudio recebia menos justamente porque ela temia que uma grande quantia o destruísse completamente. Mas Lucas, dizia Helena, era diferente. Ela via nele um potencial que ainda não tinha se manifestado. Acreditava que com os recursos certos ele poderia fazer coisas extraordinárias. No entanto, Helena não era ingênua. Ela sabia dos riscos e por isso incluiu uma cláusula especial no testamento. A cláusula dizia o seguinte: Lucas receberia os 87 milhões imediatamente e sem restrições. Poderia fazer o que quisesse com o dinheiro. Mas se em 5 anos ele não tivesse, no mínimo, mantido o valor atualizado pela inflação, perderia tudo o que restasse e esse valor seria doado para a caridade. Era uma aposta, um teste, uma última lição da avó que sempre acreditou que as pessoas aprendem mais com a liberdade do que com a imposição. No final da carta, Helena escreveu diretamente para Lucas: Meu querido neto, este dinheiro pode ser sua maior bênção ou sua maior maldição. A escolha é sua. Lembre-se de tudo que conversamos na cozinha. O dinheiro não traz felicidade, mas dá liberdade para fazer escolhas. Escolha com sabedoria. Use este dinheiro para construir algo que me deixaria orgulhosa, algo que faça diferença no mundo. Mas, acima de tudo, não deixe que ele te transforme em alguém que você não reconhece no espelho. Te amo para sempre, sua vovó Helena. Lucas saiu daquele escritório em estado de choque. 87 milhões de reais. Ele mal conseguia processar o que aquele número significava. Era mais dinheiro do que ele tinha imaginado existir em toda a sua vida. Era liberdade absoluta, era poder, era a realização de todos os seus sonhos de uma só vez. Nos primeiros dias, Lucas tentou manter a calma e pensar racionalmente. Lembrou-se das conversas com a avó, das lições sobre paciência e planejamento. Disse para si mesmo que seria diferente, que usaria esse dinheiro com sabedoria, que faria investimentos inteligentes. Chegou até a marcar uma reunião com um consultor financeiro recomendado pelo advogado. Mas então veio o primeiro depósito. Quando Lucas abriu o aplicativo do banco e viu aquele número na sua conta, algo mudou dentro dele. Era como se uma onda de euforia e poder o invadisse completamente. Todas aquelas boas intenções começaram a parecer bobas, ultrapassadas. Ele era rico agora, poderia fazer o que quisesse. Por que esperar? Por que planejar? A primeira compra foi um carro. Não qualquer carro, mas uma Ferrari 488 GTB vermelha, 0 quilômetro, importada diretamente da Itália. Custou 4,2 milhões de reais. Lucas justificou para si mesmo dizendo que era um investimento, que carros de luxo mantêm valor. Na verdade, ele só queria sentir a emoção de dirigir aquela máquina pelas ruas da cidade e ver o olhar de inveja das pessoas. Depois veio a casa. Lucas comprou uma mansão em um condomínio de alto padrão em São Paulo. Pagou 12 milhões à vista, mais 2 milhões em móveis e decoração. Uma casa com 6 suítes, piscina, academia, cinema particular, tudo que ele tinha visto em filmes e sonhado ter. Ele mal parava para pensar que não conhecia ninguém em São Paulo, que não tinha amigos para convidar, que aquela casa enorme ficaria vazia na maior parte do tempo. Os amigos começaram a aparecer. Pessoas que Lucas mal conhecia de repente queriam sair com ele, ir em festas, viajar. E Lucas, sedento por validação e pela sensação de ser importante, bancava tudo. Noites em casas noturnas custando 50, 80, 100 mil reais. Viagens de jatinho para Miami, Las Vegas, Ibiza. Roupas de grife, relógios caríssimos, joias que ele nunca usaria. Em 3 meses, Lucas já tinha gastado 28 milhões de reais. Mas ele não estava preocupado. Ainda tinha 59 milhões. Parecia uma quantidade infinita. E além disso, ele tinha começado a investir.
Ou pelo menos era isso que ele achava que estava fazendo. Foi em uma festa em sua mansão, rodeado de pessoas que ele mal conhecia, mas que o tratavam como se fosse uma celebridade, que Lucas conheceu Rodrigo. Rodrigo se apresentou como empresário e investidor, dono de várias empresas de tecnologia, sempre vestido com ternos caros e falando sobre oportunidades de negócios milionárias. Rodrigo se aproximou de Lucas com astúcia. Não pediu dinheiro imediatamente. Primeiro construiu uma amizade. Levou Lucas para conhecer suas empresas, apresentou-o a outras pessoas ricas, fez-o sentir parte de um círculo exclusivo de empreendedores de sucesso. Lucas ficou fascinado. Finalmente, pensou ele, tinha encontrado alguém que realmente entendia de negócios e poderia ajudá-lo a multiplicar sua fortuna. Depois de semanas de preparação, Rodrigo apresentou a primeira oportunidade, uma startup de criptomoedas que estava prestes a lançar sua própria moeda digital. Segundo Rodrigo, investidores iniciais poderiam multiplicar seu dinheiro por 10 em menos de um ano. Tudo que Lucas precisava fazer era investir 10 milhões de reais para garantir uma grande fatia da empresa. Lucas hesitou por um momento. Era muito dinheiro, mas Rodrigo tinha resposta para todas as suas dúvidas. Mostrou planilhas impressionantes, projeções de crescimento, contratos que pareciam legítimos e, mais importante, mostrou prints de outras pessoas que tinham investido e estavam ganhando fortunas. O que Lucas não sabia é que tudo aquilo era falso, cuidadosamente fabricado para parecer real. Então, Lucas fez sua primeira grande transferência, 10 milhões de reais para a empresa de criptomoedas de Rodrigo. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. O aplicativo da empresa mostrava o investimento de Lucas crescendo rapidamente. Em uma semana, seus 10 milhões já valiam 12 milhões no papel. Lucas estava eufórico. Tinha feito a escolha certa. Encorajado pelo sucesso, Lucas fez mais investimentos. Rodrigo apresentou uma empresa de importação que precisava de capital para um grande negócio, 8 milhões. Uma rede de restaurantes que estava se expandindo, 6 milhões. Uma mineradora de Bitcoin, 5 milhões. Em cada caso, Rodrigo tinha documentos impressionantes, promessas tentadoras e a lábia de quem já tinha enganado dezenas de vítimas antes. Mas Rodrigo não era o único. À medida que a notícia da fortuna de Lucas se espalhava, outros golpistas apareceram como abutres. Havia Marcela, a consultora de investimentos, que convenceu Lucas a investir 7 milhões em fundos offshore que não existiam. Havia Paulo, o amigo de infância, que reapareceu depois de anos e pediu emprestado 3 milhões para abrir uma empresa, prometendo devolver o dobro em 6 meses. Havia também os parentes. Primos distantes apareceram com necessidades urgentes. Uma tia precisava de dinheiro para uma cirurgia cara. Um tio tinha uma dívida que poderia resultar em cadeia. Cláudio, o pai de Lucas, que sempre teve dificuldades financeiras, agora pedia constantemente empréstimos para seus negócios fracassados. Lucas, querendo ser generoso e ganhar a aprovação de todos, dava o dinheiro sem questionar. Enquanto o dinheiro ia embora através de investimentos falsos e empréstimos que nunca seriam pagos, Lucas também mantinha um estilo de vida absolutamente insustentável. A mansão tinha custos mensais de manutenção que chegavam a 200 mil reais. Havia a equipe de funcionários, motorista, chefe particular, personal trainer, empregadas, seguranças. Todos com salários generosos porque Lucas gostava de se sentir importante. As festas em sua casa tornaram-se lendárias. Todas as semanas havia uma celebração diferente. Lucas contratava DJs famosos, serviços de buffet de luxo, decoradores e convidava centenas de pessoas que ele mal conhecia. Cada festa custava entre 100 e 300 mil reais. Mas Lucas não se importava. Adorava a sensação de ser o centro das atenções, de ser o cara que todos queriam conhecer. As viagens também se tornaram mais frequentes e extravagantes.
Lucas e seu grupo de amigos viajavam a cada 2 semanas. Dubai, Paris, Nova York, Tóquio. Sempre em primeira classe ou jatinho particular. Sempre nos melhores hotéis. Sempre gastando fortunas em compras e entretenimento. Uma única viagem para Dubai custou R$800 mil e durou apenas 5 dias. Lucas também desenvolveu novos hábitos caros. Começou a colecionar arte, comprando obras de artistas que mal conhecia por valores absurdos, acreditando que estava fazendo investimentos inteligentes. Gastou 3 milhões em quadros que, na verdade, valiam cerca de 200 mil. Comprou um barco de luxo que custou 8 milhões e que ele usou exatamente 3 vezes antes de enjoar. As roupas viraram outra obsessão. Lucas tinha um closet inteiro dedicado apenas a tênis de edição limitada, alguns custando 50, 80 mil reais o par. Tinha relógios de luxo de todas as marcas famosas. Comprava roupas de grife em quantidades absurdas, muitas vezes sem nem experimentar, só pelo prazer de comprar. E havia as mulheres. Lucas estava constantemente rodeado de modelos e influenciadoras que apareciam interessadas nele, mas que, na verdade, estavam interessadas no seu dinheiro. Ele bancava viagens de luxo, comprava presentes caríssimos, pagava cirurgias plásticas, tudo para manter essas mulheres por perto. Nunca questionava se aquele interesse era genuíno ou não. 6 meses após receber a herança, Lucas tinha gastado ou investido 68 milhões de reais. Restavam apenas 19 milhões, mas em sua mente distorcida pela euforia e pelo ego inflado, aquilo ainda parecia muito dinheiro. Ele não tinha ideia do quão rápido esses 19 milhões desapareceriam. O primeiro sinal de problema veio quando Lucas tentou sacar dinheiro do investimento em criptomoedas. Ele precisava de alguns milhões para cobrir despesas e decidiu resgatar parte do investimento. Afinal, segundo o aplicativo, seus 10 milhões iniciais agora valiam 18 milhões. Seria fácil resgatar uns 5 milhões e deixar o resto investido. Mas quando tentou fazer o resgate, recebeu uma mensagem dizendo que o valor estava temporariamente bloqueado devido a uma auditoria do governo. Rodrigo, quando questionado, disse que era normal, que seria resolvido em alguns dias. Os dias viraram semanas. Lucas começou a ficar nervoso. Tentou contatar a empresa diretamente, mas os números não atendiam. O site saiu do ar. E quando finalmente conseguiu rastrear o endereço da empresa, descobriu que era apenas uma sala comercial vazia. Foi então que a verdade começou a desmoronar. Aquela empresa de criptomoedas nunca existiu de verdade. Era um esquema de pirâmide sofisticado. O dinheiro que Lucas transferiu foi imediatamente distribuído entre os golpistas, e aqueles números crescendo no aplicativo eram apenas pixels em uma tela, sem nenhum valor real. Os 10 milhões tinham evaporado completamente. Desesperado, Lucas começou a investigar os outros investimentos. A empresa de importação, falsa, a rede de restaurantes, nunca existiu. A mineradora de Bitcoin, mais um golpe. Um por um, Lucas descobriu que praticamente todos os seus investimentos eram fraudes elaboradas. No total, ele tinha perdido 47 milhões de reais em golpes. E Rodrigo? Tinha desaparecido completamente. Seus telefones não atendiam mais. Seu apartamento de luxo estava vazio. Suas redes sociais foram deletadas. O empresário bem-sucedido que tinha se tornado amigo de Lucas era, na verdade, um golpista profissional que tinha feito a mesma coisa com dezenas de outras vítimas. Lucas tentou registrar boletins de ocorrência, contratou advogados, mas todos disseram a mesma coisa. As chances de recuperar o dinheiro eram praticamente zero. Os golpistas eram profissionais, sabiam como esconder rastros,
como transferir dinheiro para paraísos fiscais, como se tornar invisíveis. O dinheiro tinha simplesmente desaparecido, como se nunca tivesse existido. Mas os problemas de Lucas estavam apenas começando. Os empréstimos que ele tinha dado para amigos e parentes, nenhum estava sendo pago de volta. Quando ele começou a cobrar, as pessoas ficaram ofendidas. Como ele podia cobrar dinheiro quando era tão rico? Alguns simplesmente pararam de atender suas ligações. Outros disseram que pagariam quando pudessem, mas nunca podiam. E as despesas mensais continuavam. A mansão, os funcionários, os carros, tudo custava dinheiro todos os meses. Lucas estava gastando cerca de R$ 500 mil por mês só em manutenção do seu estilo de vida, sem contar as festas e viagens. Ele precisava de dinheiro entrando, mas não tinha nenhuma fonte de renda, apenas o que restava da herança, que diminuía rapidamente. Foi nesse momento que Lucas tomou a pior decisão de todas. Ao invés de cortar gastos, ao invés de vender a mansão e os carros, ao invés de dispensar os funcionários e mudar para uma vida mais modesta, ele decidiu que precisava recuperar o dinheiro perdido rapidamente. E a forma mais rápida que conhecia era apostando. Começou com apostas esportivas online. Lucas gastava horas estudando jogos de futebol, acreditando que tinha desenvolvido um sistema infalível. Apostava dezenas de milhares de reais em cada jogo. Algumas vezes ganhava e a euforia era incrível, mas na maioria das vezes perdia. No final do primeiro mês, tinha perdido 2 milhões em apostas. Mas a lógica do viciado já tinha se instalado em sua mente. Cada perda era apenas um passo antes da grande vitória que compensaria tudo. Cada ganho era a prova de que seu sistema funcionava. Lucas aumentou as apostas. Começou a apostar em eventos que não conhecia, basquete americano, tênis, até corridas de cavalo. A cada dia que passava, mais dinheiro desaparecia. Então vieram os cassinos. Lucas começou a frequentar cassinos clandestinos em São Paulo, lugares onde pessoas ricas iam para apostar fortunas em uma única noite. Ele se sentava nas mesas de pôquer, de roleta, de blackjack, sempre acreditando que a próxima rodada seria a que mudaria tudo. Em uma única noite perdeu 1,8 milhões. Em outra, perdeu 2,3 milhões. Os funcionários começaram a notar mudanças em Lucas. Ele estava mais nervoso, mais agressivo, gritava por qualquer motivo. Ficava dias sem dormir, colado no computador fazendo apostas ou tentando encontrar novos investimentos milagrosos que recuperariam seu dinheiro. Começou a beber mais, a usar drogas recreativas que eram facilmente disponíveis em seu círculo social. Os amigos que pareciam tão leais começaram a desaparecer. Quando o dinheiro começou a acabar, quando as festas pararam, quando as viagens de luxo foram canceladas, aquelas pessoas simplesmente sumiram. Ninguém atendia mais os telefonemas de Lucas. Ninguém respondia mais suas mensagens. Ele estava sozinho, rodeado de luxos que logo não poderia mais manter. 10 meses após receber a herança, Lucas tinha apenas 3,2 milhões de reais restantes. Dos 87 milhões originais, tinha perdido mais de 83 milhões. E ele sabia que aqueles 3,2 milhões não durariam muito. As contas continuavam chegando. Os impostos sobre a mansão, as parcelas do barco que ele tinha comprado a prazo, os cartões de crédito com limites altíssimos que ele tinha usado sem pensar. As dívidas começaram a se acumular. Lucas tentou vender alguns ativos. Colocou a Ferrari à venda, mas descobriu que carros de luxo usados perdem valor rapidamente. O que ele tinha pagado 4,2 milhões valia agora apenas 2,8 milhões. E como precisava vender rápido, aceitou uma oferta de 2,4 milhões. Tentou vender o barco, mas não havia compradores. Tentou vender as obras de arte, mas descobriu que tinham sido superfaturadas e valiam uma fração do que ele tinha pagado. A mansão era meu maior ativo, mas estava com uma hipoteca que ele não tinha contado para ninguém.
Nos últimos meses de desespero, Lucas tinha feito empréstimos usando a casa como garantia, acreditando que conseguiria pagar quando recuperasse seu dinheiro. Agora devia 5 milhões e não tinha como pagar. O banco iniciou o processo de execução da dívida. Os cartões de crédito chegaram ao limite. Lucas devia quase 800 mil reais só em cartões, uma dívida que crescia exponencialmente com os juros absurdos. Começou a receber ligações de cobrança todos os dias, pessoas batendo na porta da mansão. Processos judiciais começaram a chegar. Sua vida tinha virado um pesadelo. Foi então que Lucas fez sua última aposta desesperada. Com os últimos 1,5 milhões que tinha em mãos, ele foi a um cassino acreditando que poderia transformar aquele dinheiro em 10 milhões em uma única noite. Entrou no cassino às 22h de uma sexta-feira. Às 6 da manhã de sábado, saiu sem um centavo. Tinha perdido tudo. Exatamente 11 meses após receber 87 milhões de reais, Lucas tinha apenas 43 mil reais em sua conta bancária. Estava endividado em mais de 7 milhões. Ia perder a mansão, os carros, tudo. As pessoas que ele tinha ajudado desapareceram. Os amigos sumiram. Até sua família tinha se afastado, cansada de seus pedidos de ajuda e de seu comportamento errático. Lucas voltou para a casa dos pais em Minas Gerais. A mansão foi tomada pelo banco. Os funcionários foram todos demitidos. Os poucos pertences de valor que restavam foram vendidos para pagar as dívidas mais urgentes. Do império que ele tinha construído em sua mente, não sobrou nada além de roupas, alguns eletrônicos e uma dívida que levaria anos para pagar. A depressão veio rápido. Lucas passava os dias trancado no quarto que tinha sido seu na adolescência, incapaz de acreditar no que tinha acontecido. Como ele tinha desperdiçado 87 milhões de reais em menos de um ano. Como tinha sido tão estúpido. Como não tinha percebido os golpes. Como tinha deixado o dinheiro controlar sua vida ao invés de controlar o dinheiro. Foi Cláudio, seu pai, quem o tirou daquela espiral. Ironicamente, o homem que sempre tinha sido péssimo com dinheiro, que sempre tinha fracassado em seus negócios, foi quem teve a sabedoria de entender o que o filho estava passando. Uma noite, Cláudio entrou no quarto de Lucas e simplesmente sentou ao seu lado em silêncio por horas. Quando finalmente falou, disse algo que mudou a perspectiva de Lucas. Filho, você acha que é o único a ter fracassado? Você acha que é o único a ter perdido tudo? Eu perdi tudo não uma, mas 5 vezes na vida. A diferença é que minhas perdas eram menores, mas a dor, a vergonha, o sentimento de fracasso, isso eu conheço bem. E sabe o que aprendi? Que o dinheiro perdido volta, mas o tempo perdido em autopiedade nunca retorna. Aquelas palavras foram como um choque para Lucas. Ele começou a conversar com o pai, de verdade, pela primeira vez em anos. Cláudio contou sobre seus próprios fracassos, sobre como cada vez que perdia um negócio, culpava o mundo ao invés de olhar para suas próprias escolhas. Contou como sua mãe, Dona Helena, tinha tentado ensinar-lhe lições que ele só entendeu décadas depois. Pela primeira vez, Lucas realmente escutou as histórias da avó. Não as versões romantizadas que guardava na memória, mas as lições reais que ela tentava transmitir. Sobre como o dinheiro é apenas uma ferramenta, não um objetivo. Sobre como a verdadeira riqueza está no que construímos e nas pessoas que amamos. Sobre como o fracasso não define quem somos, mas sim como nos levantamos depois dele. Lucas começou a pesquisar histórias de outras pessoas que tinham perdido fortunas. Descobriu que não estava sozinho. Havia ganhadores de loteria que tinham perdido tudo em poucos anos. Havia herdeiros de famílias ricas que dilapidaram fortunas centenárias. Havia empresários que construíram impérios e os perderam por ganância ou má gestão. E muitos deles tinham se reerguido, não financeiramente necessariamente, mas como pessoas melhores e mais sábias. Ele também começou a entender os mecanismos psicológicos que o tinham levado à ruína.
a dopamina do dinheiro fácil que vicia como uma droga. O viés de confirmação que o fazia acreditar em investimentos, obviamente fraudulentos, porque queria que fossem verdade. A necessidade de validação externa que o levava a gastar fortunas para impressionar pessoas que não se importavam de verdade com ele. Lucas começou a estudar educação financeira de verdade. Lia livros, assistia palestras, conversava com pessoas que realmente entendiam de dinheiro. Aprendeu sobre juros compostos, sobre diversificação, sobre investimentos de longo prazo, sobre todas as coisas que sua avó tinha tentado ensinar, mas que ele tinha ignorado. Percebeu o quão despreparado estava para administrar uma fortuna. 3 meses depois de perder tudo, Lucas conseguiu um emprego. Não era nada glamouroso. Trabalhava em uma loja de eletrônicos no shopping da cidade, vendendo celulares e computadores. Ganhava um salário mínimo e comissões. Era um trabalho humilhante para alguém que meses atrás tinha 87 milhões, mas era honesto. E pela primeira vez em sua vida, Lucas estava ganhando dinheiro com seu próprio esforço. O emprego o ensinou lições valiosas. Ensinou sobre responsabilidade, sobre acordar cedo todos os dias, sobre lidar com clientes difíceis, sobre valorizar cada real ganho. Lucas descobriu que havia uma satisfação no trabalho honesto que o dinheiro fácil nunca tinha proporcionado. Era uma satisfação quieta, mas profunda. Com o primeiro salário, Lucas não comprou nada para si mesmo. Usou o dinheiro para começar a pagar suas dívidas. Sabia que levaria anos, talvez décadas, mas estava determinado a limpar seu nome. Fez acordos com credores, negociou prazos, aceitou trabalhos extras para ganhar mais. Cada centavo que sobrava ia para as dívidas. Lucas também começou a ajudar na comunidade. Voluntariou-se em uma ONG local que ajudava jovens em situação de vulnerabilidade. Contava sua história como aviso, como exemplo do que não fazer. Muitos jovens ficavam chocados ao descobrir que aquele cara simpático que os ajudava tinha perdido 87 milhões de reais. Mas todos aprendiam com seus erros. Ele começou a escrever um blog sobre sua experiência. Sem glamourizar nada, contava os detalhes sórdidos de como tinha perdido tudo. Falava sobre os golpes, sobre o vício em apostas, sobre a depressão, sobre tudo. O blog viralizou. Milhares de pessoas começaram a ler, muitas compartilhando suas próprias histórias de perdas financeiras. Lucas percebeu que estava ajudando pessoas apenas sendo honesto sobre seus erros. Com o tempo, empresas começaram a convidá-lo para dar palestras sobre educação financeira. Não eram palestras motivacionais vazias. Lucas falava sobre erros reais, sobre consequências reais, sobre como reconhecer golpes, sobre como não deixar o dinheiro destruir sua vida. Ele começou a ganhar algum dinheiro com essas palestras, dinheiro que continuava usando para pagar dívidas e poupar. 2 anos depois de perder tudo, Lucas tinha pagado metade de suas dívidas. Ainda morava com os pais. Ainda trabalhava na loja de eletrônicos, mas tinha uma nova perspectiva de vida. O dinheiro não era mais seu objetivo. Sua meta agora era construir uma vida com significado, ajudar outras pessoas a não cometer os mesmos erros e honrar a memória da avó, sendo a pessoa que ela sempre acreditou que ele poderia ser. Quando Lucas olhava para trás, conseguia identificar exatamente onde tinha errado. O primeiro erro foi não buscar ajuda profissional imediatamente. Se tivesse contratado um verdadeiro consultor financeiro, não um golpista se passando por um, teria estruturado seus investimentos de forma segura e produtiva. Mas seu ego não deixou. Ele achava que sabia o que estava fazendo. O segundo erro foi não estabelecer limites. Lucas deveria ter separado o dinheiro em categorias intocáveis. Uma parte para investimentos conservadores de longo prazo. Uma parte para investimentos mais arriscados, mas limitada a uma porcentagem pequena do total. Uma parte para despesas pessoais com um orçamento mensal rígido,
Mas ele não fez nada disso. Gastou impulsivamente, sem planejamento. O terceiro erro foi não investigar onde estava colocando seu dinheiro. Todos aqueles investimentos fraudulentos podiam ter sido identificados com uma pesquisa mínima, um advogado de verdade olhando os contratos, uma ida pessoal às empresas para verificar se existiam, uma busca básica na internet sobre as pessoas envolvidas. Mas Lucas estava tão ansioso pelos retornos prometidos que não questionou nada. O quarto erro foi o estilo de vida insustentável. Mesmo que os investimentos fossem legítimos, Lucas estava gastando muito mais do que deveria. A mansão sozinha consumia uma fortuna em manutenção. As festas, viagens e compras extravagantes eram insustentáveis. Ele não percebeu que até 87 milhões podem acabar se você gasta mais rápido do que o dinheiro se reproduz. O quinto erro foi confundir amizade com interesse financeiro. Todas aquelas pessoas que apareceram quando ele tinha dinheiro e desapareceram quando acabou, nunca foram seus amigos de verdade. Eram parasitas oportunistas. Lucas deveria ter percebido que amizades verdadeiras não dependem do tamanho da sua conta bancária. O sexto erro foi o vício em apostas. Quando começou a perder dinheiro, ao invés de parar e reavaliar, Lucas dobrou a aposta literalmente, tentando recuperar tudo rapidamente. Essa é a mentalidade clássica do viciado, e é uma espiral que só leva à ruína total. Ele deveria ter buscado ajuda profissional para o vício assim que percebeu o problema. O sétimo erro foi a falta de propósito. Lucas recebeu 87 milhões, mas nunca parou para perguntar por quê. Ele não tinha um objetivo maior, uma missão, algo que quisesse construir ou alcançar. O dinheiro era o objetivo em si, e isso é uma receita para o desastre. Sem propósito, o dinheiro se torna apenas uma ferramenta de autodestruição. Mas talvez o maior erro de todos tenha sido ignorar as lições da avó. Helena tinha passado a vida inteira tentando ensinar que o dinheiro deve ser respeitado, planejado, investido com sabedoria. Ela viveu de forma modesta, apesar de ser rica, porque entendia que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas em como você vive. Lucas tinha ignorado tudo isso e pagou o preço mais alto possível. Hoje, 5 anos após receber e perder a herança, Lucas é uma pessoa completamente diferente. Ainda trabalha, ainda paga suas dívidas, ainda mora uma vida modesta. Mas é feliz de uma forma que nunca foi quando tinha milhões. Tem amigos verdadeiros, um propósito e paz de espírito. Ele conheceu Maria, uma professora que admira sua jornada de recuperação. Eles começaram a namorar e construíram um relacionamento baseado em valores reais, não em dinheiro. Maria não sabe o que é ter milhões, mas sabe o que é trabalhar duro, poupar, sonhar com objetivos alcançáveis. E isso aproximou os dois de uma forma que Lucas nunca experimentou com as mulheres que o cercavam quando era rico. Lucas ainda dá palestras e seu público cresce. Ele se tornou uma voz importante na educação financeira, não porque sabe como ficar rico, mas porque sabe como perder tudo e as consequências devastadoras dessa perda. Suas histórias impactam especialmente jovens que sonham com dinheiro fácil, mostrando a realidade cruel por trás dessas fantasias. A ironia não escapa a Lucas. Ele perdeu toda a herança em menos de 1 ano, exatamente como sua avó temia, mas esperava que não acontecesse. Mas ao perder tudo, ele ganhou algo muito mais valioso. Ganhou sabedoria, humildade, propósito. Ganhou a capacidade de apreciar o simples, de valorizar o que realmente importa, de entender que a felicidade não vem de uma conta bancária. Se pudesse voltar no tempo e falar com o Lucas de 24 anos, que acabou de receber 87 milhões, o que ele diria? Provavelmente contaria tudo, todos os erros, todas as consequências, mas sabe que aquele Lucas não escutaria, assim como ele não escutou a avó.
Porque algumas lições só podem ser aprendidas através da dor, através da perda, através do fracasso absoluto. A carta da avó Helena termina agora, fazendo todo sentido para Lucas. Ela sabia o que estava fazendo. Não foi crueldade deixar tanto dinheiro para um jovem despreparado. Foi um teste, uma lição, um rito de passagem. Helena sabia que ou Lucas se destruiria e aprenderia com isso, ou usaria o dinheiro com sabedoria desde o início. De qualquer forma, ele se tornaria a pessoa que ela sempre acreditou que poderia ser. Hoje, quando olha no espelho, Lucas reconhece a pessoa que vê. Não é o jovem arrogante, mimado e inconsequente que gastava fortunas em festas inúteis. É um homem que trabalha honestamente, que ajuda sua comunidade, que paga suas dívidas, que valoriza relacionamentos verdadeiros. É alguém que sua avó estaria orgulhosa não pelo dinheiro que tem, mas pela pessoa que se tornou. E isso Lucas finalmente entende, é o verdadeiro legado que Dona Helena queria deixar. Não eram os 87 milhões de reais. Era a lição de que o dinheiro é apenas dinheiro, que pode ser ganho e perdido. Mas quem você escolhe ser, o caráter que constrói, as pessoas que ajuda, o bem que faz no mundo. Isso é o que realmente fica. Isso é o que define uma vida bem vivida. Lucas perdeu 87 milhões de reais em menos de um ano, mas ao perder tudo, ele finalmente encontrou a si mesmo. E nenhuma quantidade de dinheiro pode comprar isso.